O meu nome é José Ivanir de Oliveira Franco, conhecido por Juca Franco. Minha mãe era Dulce Maria de Jesus Franco e o meu pai era Pedro Pereira Franco. Nós éramos 8 irmãos, mas infelizmente fiquei só eu agora, que o outro já é tudo falecido, né? Fiquei eu para fechar a porteira. A história do meu pai, que ele era lavrador, né? Daí trabalhou no DNR, uma porção de tempo, aposentou-se pelo DNR, que era o Estado Federal, né? Departamento Nacional da Estrada de Rodagem. E a minha mãe era no lar, né? Então, não tinha muita opção assim, família mais humilde também, né? Tudo. Na época, o município era São José dos Pinhais. Mas nós, antes de ser municipado, Mandirituba, a minha família era de Mandirituba. Nascemos em Mandirituba, no ano de 1944. Quando nós viemos de Mandirituba para Fazenda Grande, eu tinha 6 anos. Meu pai veio trabalhar na lavoura. Ele tocou com a família do Francisco Querido Machado, o atual nome que levou a escola aqui, né? Então, meu pai era família humilde, trabalhou assim, né? E a infância da gente aqui foi pesada, porque na época não era tudo fácil, né? Hoje está mais fácil. Então, aquela época lá era vivida só no trabalho, e a brincadeira era aquela brincadeira de criança ali, né? Que não tinha tanto movimento que nem hoje, a parceria, porque os moradores eram poucos, né? Então não era uma comunidade que nem está hoje, né? Hoje a comunidade já cresceu bastante, né? Daí foi ficando assim, daí a gente criou essa parte. Aí veio a adolescência, né? A gente trabalhou na lavoura, também com meu pai. Trabalhei na lavoura depois por conta, né? Depois que eu casei, ainda trabalhei na lavoura. Depois fui construtor. E daí me aposentei pela lavoura também, né? Meus irmãos aqui, o que viveu aqui foi mais 3 irmãos. João Maria Franco, Nivaldo Servo de Deus e Antônio Lindomiro Franco. O motivo era serviço, né? Que Mandirituba era fraco e daí para cá, então, não tinha aqui o pessoal que era os fazendeiros, praticamente, né? Então eles precisavam de mão de obra. E nessa aqui, daí o meu pai veio para cá. Essa comunidade aqui, na verdade, bem quando nós viemos para cá, o vizinho mesmo aqui era Antônio Bertolino da Cruz, tinha Pedro Fisicoski, Antônio Pereira Franco, Antônio Quirindo Leal, né, João Cubes, era esses aí as vizinhanças mais chegadas. Aí com o tempo os herdeiros foram vendendo os que tinham direito, né, e daí foi aumentando a população, né, e hoje está grande. Tá cheio, né? Esse aí agora, onde era pastagem, agora é moradia, né? Sim. Transporte logo, quando a gente ia para cá, que a gente era ainda criança, a maioria era carroça. Tinha ônibus, por exemplo, que era o ônibus São Bento, que eles falavam, né, que tinha a Avenida Portugal, que fazia o cotejo de São Bento para Curitiba, né? Então aquilo ali. E daí no mais da Fazenda Rio Grande aqui, a gente conheceu a campanha, né? Campos, criado gado, essas coisas. E o senhor está morando mais ou menos uns 60 e poucos anos? 76 anos. 76 anos. 76 anos. Então o senhor viu muita mudança, né? Muita mudança, nossa do céu. Inclusive aqui, né? Que aqui era a estrada de carroça na época, hoje já está asfalto, as casas aqui te contava os vizinhos, né? E aí, porque era pouca população, né? Então era mais fácil, a gente tinha mais ter tempo de visitar um ou outro, né? Mas daí com o desenvolvimento, né? Foi ficando assim, né? Tinha a capela aqui também, tinha Sebastião, né? Esse negócio de fazer muitas reuniões em casa era mais difícil, né? Porque até pelo custo de vida mesmo, que era mais complicado, né? Mas na festa de igreja aqui, a gente tem, quando começou a igreja aqui, que tem a história da igreja de São Sebastião aqui, né? Era o padroeiro da comunidade, né? Então a gente participava, quando tinha festa ali, a gente sempre estava participando ali, dando uma força, às vezes ajudando para desenvolver um pouco a comunidade, né? E o fator da própria religião, da própria igreja, né? É sempre campo aberto. Aqui, segundo que a gente conheceu, perto da igreja aqui, que hoje já não existe mais, né? Tinha aquele negócio que eles falavam, os bugres, né? Os índios faziam um buraco
e se alojavam ali, né? E aqui perto da nossa capela que tinha isso aí, né? A gente só conheceu o invento deles, mas pessoalmente não conhecia ninguém, né? Alguma coisa que ficou, isso mesmo, alguma coisa que ficou, ele ficou deles, né? A nossa religião é católica, né? A gente nasceu, criou-se na católica, né? E sempre, nunca deixou de abandonar a religião, sempre fazendo parte, tanto a gente como as famílias, né? Foi passando a herança para os filhos, hoje toda a família Franco, do Juca Franco, são tudo da católica, né? Todo participativo, né? Inclusive tem alguém da minha família aqui que são chefe e guia de romaria para Aparecida. A Fazenda Rugana é o conhecimento, já diz, né? Eu conheci bem a Fazenda Rugana aí de meio direto, né? Mas assim, a força total mesmo da Fazenda Ruganda era a agricultura. E os pessoal que eram os fazendeiros tinham lá as cabeças de gado, aquelas coisas, né? Inclusive a BR que a gente conheceu quando era terra ainda, né? Daí que passou o asfalto, essas coisas assim, né? E aí, como meu pai já era funcionário na BR, né? E daí aqui a gente conheceu aquela época aqui que não era proibido desmatar, né? Tinha muita erva. Então daí vinham os herveiros de fora, né? A erva mate. A erva mate, né? Eles faziam uma poda nas árvores de erva, sapecavam e levavam pro carijo, que eles falavam, para enxugar bem, né? E daí tinha o batedor de erva lá em cima também, que eles chamavam um barbacoa. E daí eu caí e moí aquela erva ali, depois que a primeira olaria mesmo aqui era do Antônio Dinarte Santos, que era uma olaria que tinha ali embaixo. Daí depois que foi vindo mais alguma ali, né? Mas a maioria aqui era agricultura, né? E no campo do Veneza aqui, era campo, né? Daí era que tinha criação de gado, e daí depois foi evoluindo, passaram para a agricultura, né? Daí faziam plantação de melancia, aquelas coisas ali, né? Mas ainda Chiquita, o meu pai era freguês direto com eles lá, né? Inclusive eu conheci o pai dela, a mãe dela, o irmão dela, que ela tinha um açougue também, né? Aquilo ali é tudo conhecido. Chiquita era casado com o Francisco Orso, do Bará, né? Mia do Bará. Eu conheci o Alexandre Seniski, a Terezinha, mais nós lá pro fundo lá, mas fazia parte da comunidade aqui, tinha que pegar bastante de todo lado aí para fazer uma comunidade mais ou menos, né? Então era conhecido com todo esse pessoal, né? A gente fica contente porque dá uma evolução, né? Uma evolução que o pessoal também precisava bastante, né? E fazer isso aí, né? Então eu acho que a gente se sinta satisfeito por isso aí, né? Porque quando nós estávamos aqui não tinha nenhum recurso, às vezes ficava algum doente, tinha que às vezes arrumar uma carroça para levar para o médico, né? Médico naquela época só Curitiba, então era mais difícil. Acesso, então né? hoje é coisa que evoluiu, mas evoluiu por bem, né? Então o povo também tem que agradecer. Né? Eu percebi que o senhor tem o mesmo sobrenome, Oliveira Franco, que é o mesmo nome do colégio de Mandirituba, né? Joaquim de Oliveira Franco. O senhor tem parentesco com eles? O meu pai era bem mais. Eu tenho parentesco mais pela assinatura Franco, né? Mas por sangue, assim, é mais distante. Mais distante porque ele era um dos mais antigos, né? Ele era bem mais velho que eu, na verdade. Então, mas era todo parente. A família Franco de Mandirituba ali, a maioria são todo parente. Todo. Mesmo que seja mais pela assinatura do que pelo sangue, mas... sim, aqui a gente ficou aqui, acostumou, se sair fora já não costuma mais, né? Tem que ficar aqui mesmo, né? Isso aqui, quando a gente trabalhava, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de não depender muito do outro, principalmente depender na hora que é necessário, né? Mas eu aqui fiz sacrifício para me adquirir esse terreno que eu moro aqui, sabe? Esse aqui eu já trabalhava de servente, de pedreiro. Naquela época, o salário era muito... Era o salário do tempo, né? Como se fosse hoje, mas não fazia essa economia, não adquiria nada, né? E com muito sacrifício a gente adquiriu aqui uma áreazinha de terra, né? E é onde a gente vive aqui, minha família também é tudo abrigado aqui, né? Então,
Vocês amam esse lugarzinho aqui? Ah, com certeza, né? Dá pra ver, né? Vocês acolhem bastante pessoas aqui. Ah, aqui, nossa do céu, aqui é o nosso. A referência da gente aqui é muito grande, né? O pessoal aqui, que a gente foi uma família assim que sempre viveu honestamente, nunca desejou mal para ninguém, sempre, se não procurar fazer o bem também, e tudo aquilo que está nos alcances da gente, a gente procura de dar uma força, né? Então, às vezes, tudo isso aí ajuda a gente a viver, né? A mensagem é que o pessoal que vem para a Fazenda Rio Grande aqui, que respeite todo o movimento, respeite as autoridades, e que a família siga o exemplo dos mais antigos, porque hoje está tão difícil, né, aqui. Então eu acho que uma família deve pegar exemplo de outras famílias e principalmente a educação dos filhos, porque hoje está complicado para uma família, né? Então a gente faz isso aqui e torcer que o pessoal que vem para a fazenda aqui seja bem-vindo e que tenha um exemplo dos moradores mais antigos. Cuide da família também, para não ir para o mau caminho. Principalmente a cidade, né, que, principalmente a parte da limpeza, porque hoje está tão difícil, o pessoal reclama uma coisa, reclama outra, mas também o povo não se ajuda muito, né? Cuide da cidade, respeite as autoridades, né? Então, em vez de defamar, que dê um parecer, né? Ajuda também. Ajuda, tudo isso aí ajuda, né? Às vezes um diálogo ajuda mais do que uma execução, né? Exatamente. Eu que agradeço a vocês aí pela presença de todos vocês aqui, prazer em conhecer vocês e que Deus abençoe vocês, que você continue sempre fazendo isso aí para o pessoal. Muito obrigada. Tá, beleza, obrigado mesmo, viu? Muito obrigada.